Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho do ano do Senhor de 2024, e o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. O capítulo 10 do Evangelho de Mateus é o discurso de Jesus sobre a missão. Discurso esse que começa com o chamado e o envio dos 12 dentre os discípulos em missão. São Marcos, no seu Evangelho, afirma que Jesus chamou a si os que ele quis, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar e para terem autoridade para expulsar demônios. Frente à necessidade ingente da missão, em 9:37, Jesus diz: a colheita é grande, mas poucos os operários. Portanto, frente à necessidade ingente da missão, Jesus dá aos 12 discípulos que ele envia o seu próprio poder, qual seja expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e de enfermidade. A missão dos discípulos, como participação na missão de Jesus, é a de cuidar das pessoas. É um serviço à vida. O Papa Francisco utiliza várias imagens para dizer da identidade da Igreja. Todas as imagens utilizadas por ele são imagens para dizer ou imagens que estão enraizadas no Evangelho. Menciono 3: Igreja em seguimento, Igreja anunciadora do Evangelho e Igreja hospital de campanha, capaz de curar as tantas feridas das pessoas. Efetivamente, a Igreja é a comunidade dos que seguem o Senhor e comunidade que, pelo Espírito de Cristo que a habita, anuncia o Evangelho por palavras e gestos que curam as pessoas dos seus males. Não nos esqueçamos, e é importante manter isso sempre vivo em nós e nas nossas comunidades. A missão é de Jesus e os discípulos são seus colaboradores. Nossa missão como cristãos é a colaboração na missão de Cristo. Daí a necessidade de bem compreender, através dos evangelhos, aquelas passagens em que Jesus mesmo
explicita a sua missão. Grosso modo, podemos dizer, a missão de Jesus é um serviço à vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor. Em segundo lugar, é preciso ter presente que o poder conferido pelo Senhor aos seus discípulos para a realização da missão não está relacionado a um cargo ou a uma função, mas à condição mesma de discípulo, a de ser servidor da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Portanto, o poder que é dado ao discípulo é o poder de servir, o poder de cuidar, o poder de amar as pessoas, Podemos considerar ainda, e é legítimo fazê-lo, que o poder dado aos discípulos é o Espírito Santo. Ele é a força, como diz São Lucas nos Atos dos Apóstolos, dada do alto para o testemunho. O Espírito Santo age em nós como uma força dada por Deus para a missão. Ele é o poder de Deus que faz falar e agir à imitação de Cristo. Ele é dom de Deus derramado no coração de cada pessoa humana. O tempo que nós vivemos é tempo do Espírito Santo. Um tempo aberto na história para o nosso testemunho de Jesus Cristo. A lista com o nome dos 12 apóstolos que nós temos no trecho do Evangelho de hoje não tem por finalidade limitar a missão a eles, mas dizer à Igreja do futuro que a missão precisa estar enraizada no testemunho deles, daqueles que foram testemunhas oculares de tudo o que Jesus fez e ensinou. Por razões apologéticas, Mateus retém a observação de que o anúncio da proximidade do reino de Deus deve ser feito em primeiro lugar, mas não exclusivamente em primeiro lugar, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pouco a pouco, o Evangelho irá se abrindo aos pagãos, frente à rejeição dos judeus. Na verdade, a salvação de Deus é para toda pessoa humana. Nós nunca podemos nos esquecer dessa universalidade da missão e da salvação conferida aos discípulos. É todo o gênero humano destinatário da missão da Igreja. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.